Olá, estamos no Centro Cultural dos Correios, que fica no centro da cidade do Rio, e aqui acontece até o fim de janeiro uma exposição de fotografias do professor, fotógrafo e agora curador Milton Guran. Durante mais de 20 anos, ele percorreu o nosso país de norte a sul, visitando diversos grupos indígenas, e o resultado desse trabalho, desse verdadeiro baú aberto de experiência antropológica e sociocultural dos verdadeiros filhos desta terra, é o que você vai conferir agora no Informe Cultural. O Brasil, ao lado da Oceania, abriga os últimos grupos humanos completamente isolados. Segundo o censo de 2010, só no nosso país vivem mais de 890 mil índios, falando 200 línguas diferentes. São apurinãs, chavantes, yanomamis, guarani kaiowás, caiapós. Quem nunca escutou falar nesses nomes antes? Essas e outras 15 tribos tiveram fotografias escolhidas para a exposição Filhos da Terra. Professor Milton Guran, trabalho de mais de 20 anos, está aqui, nesta sala, boa parte dele. De onde surgiu essa vontade? Como começou esse projeto que hoje a gente vê aqui no Centro Cultural dos Correios? Olha, eu sou jornalista e como repórter fotográfico, eu trabalhava no Jornal de Brasília quando o cineasta Vladimir Carvalho me convidou para acompanhá-lo numa cerimônia do Xingu, que não acontecia há várias gerações, para fazer umas fotos e fazermos um trabalho junto. E foi assim que eu fui assistir ao Jogo do Jauari, um encontro entre os índios Suyá e os índios Camaiurá, no Parque Nacional do Xingu, em 78. Impactado por aquela energia e por aquela cultura completamente diferente, eu elegi a questão indígena como um objeto preferencial de reportagem, de estudo, de documentação como fotógrafo. E para entender índio eu fui ler antropologia, porque é o instrumento que a gente tem para tratar dessa diversidade cultural. E a antropologia no Brasil é extremamente desenvolvida por conta mesmo da nossa diversidade cultural. E aí eu acabei fazendo um mestrado e um doutorado em antropologia. Então, o trabalho que nós temos aqui reunido, Filhos da Terra, é o resultado de um recorte em 14 anos de trabalho contínuo, de 78 a 91. O Brasil é, ao lado da Oceania, talvez, a última fronteira de povos isolados no mundo. Isso é de uma riqueza cultural, de uma importância transcendental. E nós apresentamos isso aqui. Quer dizer, essas fotos que estão atrás da gente, por exemplo, mostram os Yanomami do lado do Amazonas, aquele lado que não foi tão invadido pelos garimpeiros no final dos anos 80. E aí nós vemos a cultura absolutamente preservada. Por exemplo, nessa primeira foto, são adolescentes Yanomami que vivem na Venezuela e que vieram visitar os parentes no Brasil. Então, se nós observarmos isso aqui, é claro, a cultura é sempre dinâmica, ela se transforma. Mas eu quero crer que se nós voltássemos 500 anos no tempo, esses índios estariam praticamente iguais. E a magia desses índios, eu procuro expressar, né, a magia dessa cultura através dessa foto do acampamento de caça, em que a gente vê um índio que flutua, a luz que entra, as redes. Veja, isso já é rede do nosso... rede industrializada. Aqui nós temos uma casa Yanomami com as crianças brincando, quer dizer, a gente vê a alegria das crianças, vê aqui os quartinhos onde cada família vive. Famílias como essa, olha, aqui você tem um pai, uma mãe com um filho no colo, uma criança brincando, ele cuidando da caça, não dá para ver porque tem um cesto, ela entretendo os meninos, ou situações agora, como essa. Essa daqui também é bem interessante, né, professor? A gente mostra uma índia Yanomami, né? Conta um pouquinho dessa história aí, dessa foto. Por uma falta de sorte, o caçador, ao visar um grupo de macacos, acertou uma fêmea. A fêmea morreu na queda e o filhote, ele foi amortecido pelo corpo da mãe.
E o caçador ficou numa situação, então ele pegou e levou o macaquinho para casa. E a Índia, mulher dele então, fez o que a minha mãe fazia com os gatos abandonados que a gente levava, dava mamadeira. Ela está dando a mamadeira mais adaptada do planeta, né? Isso é engraçado porque esse menino estava pendurado nesse seio. Quando chegou o macaco, o menino não quis largar o seio, então ela deu para ele essa mandioca, tá vendo? Quer dizer, substituiu, como a gente faz com as crianças. E aos poucos nós vamos introduzindo, aqui já é o Xingu, nós vamos introduzindo um ou outro elemento da nossa cultura. Aqui nessas índias que se pintam nós temos uma toalha, nesse rapaz que termina sua pintura corporal a gente tem uma tampinha, nessa menina a gente tem um espelho de retrovisor de caminhão. E esse aqui então ainda é mais impactante, porque é o Tacumã, o grande pajé, chefe maior dos Camaiorá, que tem um cinto da aeronáutica e um revólver. E assim a nossa cultura vai entrando em diálogo com essas culturas tradicionais brasileiras. E como foi chegar aqui, professor, 20 anos depois, com todo esse material que a gente vê aqui no Centro Cultural? Olha, algumas dessas fotos já participaram de outras exposições e de outras publicações. Mas há 2 anos atrás, o Departamento de Antropologia da Universidade Autônoma do México me propôs de fazer uma exposição que apresentasse a enorme diversidade dos índios brasileiros e todas as gamas de interação e de integração com a sociedade nacional, nós encontramos povos indígenas. Então, esse contato tem que ser feito com muito cuidado e sempre que é possível, a coordenação de índios isolados da FUNAI procura garantir, não é, a lisura e a delicadeza do contato, mas é muito difícil. A reflexão de como essas identidades foram alteradas é estimulada através dessas imagens históricas, como a celebração dos costumes, rituais, alguns já até excluídos com o tempo, como esse casamento da tribo Kwikuru. Essa imagem resume bem essa problemática da interação entre a cultura nacional e as culturas indígenas mais isoladas. Você veja, aqui à esquerda do quadro, nós temos um indígena que está na sua postura tradicional, com a sua pintura tradicional e com a sua maneira de se representar tradicional. A sombra dele leva a essa menina, isso no seio dessa aldeia Camaiorá, é uma menininha Camaiorá que está brincando com um plástico, que significa simbolicamente o que nós temos de mais deletério, de poluição eterna. É o lado ruim da nossa cultura, né? É o exagero do plástico, da poluição. A sombra dessa menina leva o seu olhar para esse menino que está francamente doente, né? Ele está cabisbaixo, ele tem a barriga grande, ele tem o umbigo estourado e arrasta ele também um saco plástico. E na mesma linha da trajetória do seu olhar, tem um indígena que sai vestido da fotografia, quer dizer. E veja, isso aqui está no sentido dos ponteiros do relógio. Esse é o tempo. Nós temos que tomar exatamente muito cuidado com essa dinâmica de tempo, porque às vezes a linha se rompe aqui e o indígena não consegue sair vestido, como aconteceu com os Yanomami, por ocasião da invasão garimpeira. Um pouco mais aqui à frente a gente tem também uma outra foto tirada em 89 no Pará e uma foto bastante incomum, que é de um índio barbudo. Conta um pouquinho da história dessa foto, tem uma curiosidade bem legal dessa foto. E você sabe por que ele está barbudo? Ele está barbudo porque ele está fugindo dos fazendeiros. E ele não teve, na sua fuga, ele não teve condição de manter as condições mínimas de higiene e de vida cotidiana de acordo com a sua cultura. E ao longo de vários dias nós convivemos e quando eles iam embora eu apresentei a máquina. E o intérprete, ele foi um alvoroço e o intérprete disse, eles estão dizendo que isso aí é a espingarda do Carey. Carey é o homem branco, né? Aí eu digo, não é a espingarda. Aí virei a minha máquina assim, para esse indivíduo aqui, que era o chefe, com a lente voltada para mim, de maneira que ele pudesse observar no visor da máquina o meu rosto. E disparei a máquina, né? E não adianta explicar a fotografia, ele nunca tinha visto uma pessoa como eu, não tem como explicar o que é a fotografia. Não tem. Tem só que demonstrar que aquilo não mata. Aí eu virei para mim e depois eu virei para ele. E ele ficou me olhando com esse olhar
extraordinário que atravessa a máquina e nos olha candidamente. Os Chavantes são um povo emblemático na história do Brasil. Eles foram contactados em 48, existem fotos incríveis dos índios flechando o avião e tudo mais. E desde então eles são catequizados por uma missão salesiana. São índios muito fortes, vigorosos. Aqui a gente tem o retrato de um chefe de guerra chavante. Quer dizer, eu tirei essa foto no âmbito de uma negociação do Chavante com a FUNAI, defendendo as terras dele contra a invasão de jagunços e de grileiros de terra e tudo. Então, de um lado da mesa ficou a FUNAI e eu, que era do Museu do Índio, e no lado oposto ficaram os Chavantes. E esse homem, que é o chefe de guerra do Chavante, ele ficou exatamente em frente a mim, né? Então, eu fiz esse retrato dele e ele parece um índio Apache, tá vendo? A força, a dureza do olhar dele é um chefe de guerra. E nessa mesma aldeia Chavante, a missão salesiana, na sua sede, tinha um padre pintor, então eles pintaram assim uma espécie de Capela Sistina lá dentro, muito bonita. Só que todos os personagens, Nossa Senhora, todos os santos, todos eram com biotipo indígena, cara de índio. Eles não deixaram eu fotografar, mas eu achei num cantinho solto da reserva esse oratório, não é, preso numa árvore, em que mostra uma Nossa Senhora Chavante com um Menino Jesus Chavante. E isso aqui é exatamente um acúmulo de absurdos simbólicos. Primeiro, porque a Nossa Senhora não tinha coroa. O Menino Jesus nasceu num estábulo, era filho de um carpinteiro, jamais foi príncipe ou rei. Não é? Então a representação dele com os ícones da realeza europeia já é um absurdo. Agora, com cara de Chavante, é a primeira vez que eu vejo. Em outra tribo, a pequena índia, ao perceber a presença do fotógrafo no igarapé, colocou o seu vestido e voou. Da sólida árvore ao líquido do rio. Ela plana entre as duas nuvens que parecem segurar a indiazinha. Milton Mourão, muito obrigado por esse passeio, por essa manhã agradável aqui no Centro Cultural dos Correios. E dá um recado pro pessoal de casa, quem quiser vir assistir, conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena, como faz? Olha, o Centro Cultural está aqui no centro da cidade, aberto a partir do meio-dia. E é muito bom que as pessoas venham. Eu convido a todos, nós brasileiros, temos que ter consciência de que o indígena no Brasil não é o outro. O indígena no Brasil somos nós. Todos nós brasileiros temos DNA de mulher indígena. E todos nós brasileiros temos, na nossa maneira de ser e na nossa cultura geral, um fortíssimo componente indígena. Os indígenas vivem em nós e nós vivemos neles. Essa exposição dá uma pista. Venham. Muito obrigado, professor. Obrigado. Convite feito. Obrigado. Até o nosso próximo encontro.